nosso tema de hoje aborda os gastos públicos e o acesso à informação. Se você quer saber mais como visualizar os sites das transparências municipais, estaduais e federal, preste muita atenção nesse tutorial. Os sites de transparência pública são instrumentos fundamentais para ficarmos por dentro dos gastos públicos. Conforme definido pela Lei Complementar 131, além do governo federal, todos os estados e municípios têm obrigação em liberar ao conhecimento e acompanhamento da sociedade e em tempo real informações sobre a execução orçamentária e financeira, utilizando para isso meios eletrônicos e de acesso público, ou seja, a internet. Vamos visitar alguns desses sites. O site da Transparência Pública do Estado de São Paulo, no link Investimentos Realizados, você visualiza dados sobre gastos com obras e contratações. Em agentes públicos, é possível encontrar, por exemplo, o nome de funcionários, bem como a carga horária de trabalho. O mesmo acontece no site de transparência do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e outros estados. Há também, a nível federal, o Portal Transparência, que traz informações do governo federal. Já a Transparência Brasil é uma organização independente e autônoma, comprometida com o combate à corrupção e que criou o projeto Excelências. O projeto traz informações sobre todos os parlamentares em exercício nas casas legislativas das esferas federal e estadual e mostra, por exemplo, os financiadores das campanhas dos parlamentares. Outro projeto do Portal Transparência é o Meritíssimos, este voltado ao desenvolvimento de indicadores de desempenho do judiciário brasileiro e apresenta, por exemplo, gráficos sobre quanto tempo, em média, um magistrado do Supremo Tribunal Federal demora para julgar um processo. Gostou dessa dica? Compartilhe! Nesse bloco, vamos aprofundar o nosso bate-papo sobre transparência com Arthur Serra Massuda, do Artigo 19. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Tá aqui. O que é o Artigo 19? Artigo 19 é uma organização de direitos humanos fundada em Londres, que está no Brasil desde 2007. É Artigo 19 de onde? Da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão e acesso à informação. A partir dos padrões internacionais, da compreensão internacional sobre esse direito, sobre o direito de liberdade de expressão, se entende que é impossível exercer sua liberdade de expressão sem ter o direito à informação. Para você poder ter ideias e opiniões e uma posição, você precisa saber sobre coisas do governo, você precisa saber o que o governo está fazendo. Então, o direito, desde o início, desde 1948, quando criaram a Declaração Universal de Direitos Humanos, associam o direito de liberdade de expressão com a necessidade de informação. Então. E como que as pessoas estão preparadas para exercer esse direito? Olha, é preciso ter uma capacitação, não é tão fácil assim. As pessoas precisam usar as informações que são disponíveis e também reivindicar as informações que o governo disponibiliza. O problema é que não há muitas condições de exercer esse direito, o direito à informação e exercer o direito de liberdade de expressão. Por quê? Porque não existem informações suficientes. Quando você vai a um órgão público, você fica naquele jogo de empurra-empurra, aquela informação não está disponível, você precisa de algum documento para reforçar um argumento seu, para reivindicar algum direito, você encontra dificuldades para ter acesso àquele documento. Então, é uma questão de o que as pessoas... Existem organizações, existem movimentos que estão, sim, preparados para usar a informação e exercer livremente manifestar-se livremente, só que o problema é que não existem condições no governo. Né? Tá, mas agora a gente tem uma lei que vai organizar isso, certo? E o grande desafio é implementá-la. A lei de acesso à informação ela não vai valer nada se não houver, o que o Abramo e a Daniela falaram, se não houver uma demanda por informação. E o que a gente está contando mesmo é que os movimentos sociais de diversos temas, de combate à violência contra a mulher, movimentos ambientalistas, movimentos de combate à corrupção, todos eles comecem a fazer pedidos de informação, reivindicar constantemente, encher as suas prefeituras, os seus estados, qualquer órgão público de pedidos de informação. Mais ou menos um movimento como foi o Ficha Limpa. Exatamente, só que, mas aí com um efeito local, né? Porque
o interesse, o movimento de moradia, por exemplo, aqui de São Paulo, vai reivindicar uma posição, informações da Prefeitura de São Paulo. E a gente espera que o mesmo aconteça em Recife, em Salvador, em todas as outras cidades, no interior ou capitais. Bacana. Né? O importante é que nessas grandes capitais isso é mais fácil de fazer, né? E nas pequenas cidades? Olha, é o grande desafio. A gente tem acompanhado algumas organizações de combate à corrupção da rede Amarribo, da Rede de Transparência e Controle Social, que são organizações voluntárias que passaram a fiscalizar o governo para ver exatamente combater a corrupção. E essas organizações sofrem, além do problema de falta de informação, eles sofrem um antagonismo do governo. As prefeituras, principalmente prefeituras de pequenas cidades, elas se opõem essa organização de controle social vira uma organização de oposição. Então, uma organização que deveria ser para um exercício da cidadania, para promover, para legitimar, inclusive, o governo, mostrando que ele é transparente, que ele é participativo, ele cria-se um ambiente de guerra, de conflito. E essas organizações sofrem perseguições, sofrem situações vexatórias. É um grande problema hoje essas organizações exercerem o seu direito de participar. E vai ser um grande desafio colocar essas prefeituras para serem transparentes. Bom, para completar a nossa conversa e para incrementar esse assunto, eu vou chamar o fundador e consultor de economia da Associação Contas Abertas, o Gil Castelo Branco. Tudo bem, Gil? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. E você está acompanhando aqui pelo Skype a nossa conversa. O que você achou disso? Quais são as consequências da implantação dessa lei agora a partir de maio, principalmente nesses pequenos municípios? De fato, é muito pouco provável que nesse prazo de 6 meses os municípios tenham conseguido se preparar para cumprir essa tão importante legislação. Eu receio mesmo que o próprio governo federal não o faça. De certa forma, eu concordo plenamente que a nossa missão é tentar, de todas as formas, que essa lei... Dizem que no Brasil as leis são como as sementes, umas vingam, outras não. Nós precisamos que essa semente germine, porque é um marco legal de extrema importância. Agora, o prazo de 6 meses, de 180 dias, ele foi relativamente pequeno, é verdade, porque no Reino Unido o prazo era de 5 anos e ainda assim houve problemas. No México o prazo foi de 1 ano e também aconteceram problemas. Agora, de qualquer forma, eu acho que esse prazo de 180 dias é importante, porque no Brasil, se o prazo fosse de 10 anos, os órgãos também achariam pequenos o prazo. Então eu acho que vale a pena, de fato, nós estarmos atentos para que no dia 16 de maio, esse seria a contagem da vigência legal, nós possamos começar, pelo menos, a ter essas informações que são do nosso interesse. No Brasil, nós somos evoluídos, digamos assim, naquilo que se chama de transparência ativa, ou seja, nas informações que o governo disponibiliza sem que o cidadão uma cobrança. Agora, nós estamos tremendamente atrasados no que diz respeito à transparência ativa, quer dizer, passiva. O que o cidadão precisa, muitas vezes ele tem uma dificuldade enorme de obter, e não apenas nos municípios, como também nos estados e no próprio governo federal. Qual é a maior dificuldade que vocês, da Associação Contas Abertas, têm encontrado nesse sentido, e qual que é a tua expectativa a curto prazo? Por exemplo, e outra pergunta, logo na sequência, tem dinheiro para fazer essa... De onde vai sair o dinheiro para informatizar isso? Vamos usar uma palavra antiga, mas para que esses dados estejam disponíveis. Quem vai pagar essa conta? Pois nós temos receios que começam, inclusive, pela questão orçamentária. Porque veja que eu não vi no orçamento da União, que foi aprovado agora há pouco tempo, sancionado pela presidente, nenhuma rubrica específica sobre despesas previstas para a implementação dessa lei. E a implementação dessa lei tem custos. Não é? Nós sabemos que os órgãos vão ter que se estruturar, inclusive no que diz respeito a fornecerem cópias, a criarem estruturas para prestarem essas informações. Então isso, por si só, já é um receio. Agora, são muitas as informações e os receios, porque já existem hoje no Brasil leis que facilitam o acesso à informação. Eu me refiro, por exemplo, à Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que prevê acesso dos cidadãos, inclusive das entidades, né, sem fins lucrativos, das entidades de caráter social, a sistemas como o CIAF, o CIDOR, o SIGPLAN, o CIEST, o CIASG, quer dizer, quem lida com o governo conhece o que significam essas siglas, e, no entanto, esses acessos não estão sendo liberados. Então, como essa lei, a própria lei de diretrizes orçamentárias, ela não está sendo plenamente cumprida, isso fez, inclusive, que o Contas Abertas recorresse à OAB, e a OAB encaminhou esse assunto ao Ministério Público, nós estamos conversando com a OAB a esse respeito, eu tenho o mesmo receio de que essa lei também não cumpra completamente a finalidade que nos deixa tão esperançosos de, finalmente, sermos o 89º país do mundo a ter uma lei desse tipo. Quer fazer algum comentário? Deixa eu colocar aqui. Uma parte importante, eu acho que a gente está falando bastante do medo, do temor da lei não ser implementada, dela não ser efetivada. O bom desse tema é que o ativismo em liberdade de informação é muito fácil. É realmente você protocolar pedido de informação, não parar de fazer perguntas para o governo. Isso daí é o que vai realmente criar demanda, vai criar se o governo receber muitas informações, muito pedido de informação, ele vai ser obrigado a se organizar para poder dar processo àqueles pedidos. Então vamos fazer uma lista aqui de 5 perguntas. Quais seriam as 5 perguntas básicas para se fazer? Olha, isso vai depender de cada movimento, realmente. De município, de estado. Exatamente, porque acho que a primeira pergunta para as prefeituras seria realmente o que elas estão fazendo para regulamentar a lei de acesso à informação no nível municipal. Porque a lei de acesso à informação, ela vale para União, estados e municípios. Porém, municípios e estados têm que regulamentar como ela funciona. A outra pergunta tem que ser para os legislativos de todas as esferas também. O que eles estão fazendo para implementar essa lei? Essa também é a primeira pergunta. E a mesma pergunta para o Judiciário, para o Ministério Público e para os Tribunais de Contas. Que são mesmo os organismos de controle no Brasil, eles não são transparentes. Então, é necessário que a gente saiba como a lei está sendo implementada em todos esses órgãos, todas essas instituições, inclusive de controle social. Quer completar, Gil? Eu acho que é exatamente isso, quer dizer, porque a lei ela abrange não apenas o executivo, mas também o legislativo, o judiciário e todas as instâncias, né, federal, estaduais e municipais. Então a amplitude é grande, quer dizer, isso foi até um aspecto positivo do Brasil ter demorado tanto a ter uma lei desse tipo. Quer dizer, nós pudemos fazer uma lei que é uma lei semelhante àquelas que os países mais modernos possuem. Então eu acho que nós precisamos, desde já, estar verificando o que estão fazendo os 3 poderes e o que estão fazendo todos os estados e as prefeituras para que realmente nós não tenhamos esse sonho frustrado de ter acesso em pleno às informações. Qual que é a diferença entre publicidade e transparência, Gil? Na verdade, quer dizer, muitas vezes existe, né, a divulgação de informações. É muito comum, inclusive nos sites da prefeitura, ele criar um site, dizer transparente, colocar informações de caráter genérico, o endereço da prefeitura, o nome do prefeito, o nome dos secretários, o telefone do corpo de bombeiros. E isso não adianta absolutamente nada sob o ponto de vista social. Então, um site, por exemplo, para ser verdadeiramente transparente e divulgar as informações que nós precisaríamos para exercer o controle social, precisaria ter um amplo conteúdo, precisaria ter atualização frequente, uma série histórica ampla, até para que pudéssemos comparar exercícios. E, além do mais, precisava ter usabilidade. Quer dizer, não adianta colocar as informações ali de qualquer forma sem que o cidadão tenha facilidade de acessá-las. Então, são vários os aspectos que tornam um site verdadeiramente transparente. Quer dizer, colocar as informações simplesmente num portal, de qualquer forma, não significa estar sendo transparente. Maravilha. A gente vai voltar no próximo bloco. Para ficar plugado e ligado no Clique Ligue, anote o nosso Twitter, que é @RedeTVT. Entre no nosso Facebook e fique à vontade. Opine, mobilize, discuta. Para participar é muito fácil, é só procurar por Rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta.